grande privilégio na nossa vida de termos a oração. A oração não é apenas um pedido de socorro em tempos difíceis, mas um meio pelo qual nos conectamos e nos relacionamos com Jesus, com Deus. Quando nós temos essa relação em orar, pedir ao Senhor o auxílio, pedir ao Senhor o socorro, Ele vai nos dar isso que nós lemos ali em Filipenses. Ele vai dar a ação de graça, a paz que excede o entendimento diante da dificuldade, diante da tribulação, diante da aflição. Então a oração, ela não tem limites, mas ela alcança algo sobrenatural, que nem mesmo nós podemos imaginar. E quem sabe você pergunta assim, mas será que a minha oração faz diferença? Será que eu sei orar? Será que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o meu clamor? Às vezes é tão simples. Às vezes não tem palavras, às vezes só tem lágrimas. Às vezes não tem lágrimas, mas às vezes tem murmuração. Aquela murmuração, Senhor, eu não consegui de novo, não deu certo. Eu não consegui ficar quieta ao responder meu esposo, fui lá e respondi. O meu filho não soube dar a resposta certa. Eu não sei qual é o tipo de oração que você faz. Ou se você acha que a oração não tem sentido ou não tem resposta, a Bíblia responde que sim, as nossas orações, elas são ouvidas, não apenas para nos aproximar de Deus, mas liberar o poder da sua vontade se cumprir no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. E hoje eu quero comentar com vocês. A oração nos aproxima de Deus e nos torna digno do seu chamado. Todos nós que estamos aqui temos um chamado. Deus nos convoca para algo. Quem sabe não é para ministrar a palavra ou para estar no louvor, mas quem sabe na recepção. Quem sabe no auxílio, no conselho, na intercessão. Quem sabe o Senhor está te chamando para um novo tempo e andar com o pastor André e com a pastora Glédina, dizendo, pastor, no que eu posso servir aqui na igreja com a minha vida. A palavra nos ensina que nós somos chamados para um lindo propósito. Mas como devemos viver esse chamado se não buscamos a comunhão com Deus? Se não temos interesses em aprender a sua palavra, se não temos interesses não só em aprender, mas a vivê-la dia a dia. E não é fácil, porque muitas vezes estão dias que você vai explodir, e você não quer explodir, você quer ter mansidão, você quer ter a paz, que você tem o entendimento, mas as pessoas não vão ter essa graça de naquele dia te ouvir com graça, e você vai explodir. Mas a oração, ela nos traz a capacidade de ter discernimento. 2 Tessalonicenses vai dizer, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus nos torne digno do nosso chamado. Então, se você não tem certeza daquilo que Deus quer de você, ore ao Senhor. Comece hoje a desenvolver um relacionamento, dizer, Senhor, qual é o meu chamado como homem? Qual é o meu chamado como mulher? Qual é o meu chamado como mãe? Como eu devo proceder como filho? Provérbios 31 é tão lindo, irmãs, que diz assim, no Provérbios 31:10, ela faz bem todos os dias da sua vida. Veja que nós mães temos esse poder de ensinar aos nossos filhos a fazer o bem todos os dias. E eu quero aqui contar um testemunho. Quando os meus pais precisavam de uma resposta do Senhor sobre o chamado deles no ministério. Eu não lembro, porque eu era muito pequena, mas certa vez meus pais estavam em aflição, em angústia. E eles estavam então orando na sala de casa. E meu pai, devido à grande aflição, às vezes na oração ele se levantava da posição de joelhos e começava a caminhar. E eu e a minha irmã mais velha, a minha irmã primogênita, a Keila, nós vendo a angústia e a aflição dos nossos pais, nós começamos a interceder dentro do nosso quarto. E o pastor Ezequiel conta que quando ele passou na frente da porta do nosso quarto, ele escutou eu e ela cantando, dizendo assim, Jesus, ajuda o papai.
Jesus, socorre a mamãe. E ele, comovido com a nossa oração, ele diz que entrou no quarto e nos sentou na sua perna, uma na perna direita, outra na perna esquerda, e nos abraçou e começou a orar. E ali o Espírito Santo nos batizou com o Espírito Santo. Quando você está em aflição e você não sabe o que fazer, mas os seus filhos estão vendo que você está clamando ao Deus Todo-Poderoso, por certo, eles temerão também esse Deus e começarão a orar, intercedendo por você, e algo extraordinário acontece ao seu redor, porque aquele que ora, aquele que busca, aquele que intercede, o Senhor responde. Então meus pais puderam ter paz no coração e seguir o chamado. Eu lembro que quando ele testemunha sobre isso, ele diz que ele estava em aflição justamente por uma decisão em permanecer no ministério, naquilo que o Senhor tinha chamado, ou se ele dava ouvido para as grandes tribulações que estavam sobre eles. Então eles decidiram fazer algo extraordinário, orar. Eles oraram e Deus respondeu. Quando você age em oração, diante de um enfrentamento espiritual, a sua casa é modificada pela presença do Espírito Santo. A oração, ela nos enche de conhecimento de Deus e aumenta o nosso amor. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e não é isso que a gente vê nas redes sociais? Não é isso que a gente vê às vezes na televisão? Você assiste televisão, né? A gente só vê guerra, a gente só vê um amor por interesse, um amor por troca. Mas quando nós oramos, o Senhor, Ele nos dá conhecimento e nos enche da sua vontade. E como é lindo nós vivermos a vontade de Deus, adquirirmos sabedoria espiritual para conduzir a nossa casa, para saber administrar o dinheiro que você ganha suado durante o mês, mas na oração o Senhor te dá graça, te dá sabedoria, te dá estratégia e te dá o discernimento necessário aonde investir, como gastar. E você começa então a ter um relacionamento não de barganha com Deus, mas de uma transformação no seu interior, enchendo, Ele nos enche de um amor tão grande, que eu agora consigo não só abençoar a minha casa, mas abençoar aos que estão ao meu redor. Filipenses 1:9 vai dizer que nos ensina que o amor cresce através da oração. Se você quer amar alguém que está tirando o teu sono, tirando a paz do teu coração, ore. E o Senhor, além de dar a paz no seu coração, vai trazer discernimento ao coração daquela pessoa. E de repente ela vai vir até você e algo extraordinário acontece. Porque é isso que a oração faz. A oração conecta, a oração desmancha laços. A oração, ela traz alívio ao que ora, ao que busca. A oração traz também segurança em meio à adversidade. Hoje nós vivemos tantos conflitos entre pais e filhos, esposo, marido, entre amigos. E Jeremias vai dizer que, Jeremias 29:7, Salmo 122:6 vai nos mostrar que até mesmo a paz de uma cidade ou de uma nação pode ser alcançada pela oração de um justo. E eu quero contar mais um testemunho. Em 1960, era muito comum haver campanhas evangelísticas. Alguém aqui lembra desse tempo das campanhas evangelísticas? Meu Deus, ninguém lembra, então vou contar. Era uma forma que os pastores aqui do Sul faziam, né, não era nível de convenção, mas Itajaí, a cidade de Itajaí fazia uma comissão de pastores, onde eles iam até uma cidade pequena e faziam um evangelismo. Então ali acontecia uma campanha evangelística de 3 dias. Eram 3 dias anunciando a palavra, fazendo a divulgação do templo da Assembleia de Deus ali naquela cidade, fazendo discipulado para que eles aceitassem Jesus. Então a igreja crescesse. E
E certa vez, o pastor Arthur Montanha, né, meu avô, falecido avô, ele era responsável pelas campanhas evangelísticas. E um dia, em uma cidade que eles foram, começou a se armar um grande temporal. E chovia muito, e começou a chover em cima dos equipamentos, do palanque, da corneta, porque não era esse som que a gente tem hoje, era cornetas. E ele começou a ficar preocupado, porque era o único material que eles tinham. E se molhasse, naquela época, né, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, meu avô reuniu os pastores e eles começaram a orar. Jesus, repreende a chuva. Senhor, se o Senhor não quiser repreender em toda a cidade, mas aqui no local onde vai acontecer o culto, que não chova. E assim aconteceu. Naquele dia, muitas pessoas aceitaram Jesus, paralíticos andaram. Eu lembro que o meu avô contava que ele, pregando a palavra de Deus naquele dia, e um homem andava de um lado para o outro, então ele chamou os irmãos e disseram: acomode-se aquele senhor, porque ele está andando de um lado para o outro. Daí o irmão gritou assim: pastor, mas ele era paralítico e ele está andando. É isso que a oração faz. A oração, ela não só acontece no mundo espiritual, mas ela acontece hoje aqui no seu coração. Ela acontece agora lá na sua casa. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está de uma certa forma lá na sua casa fazendo algo extraordinário. Enquanto você se posiciona na oração, o Espírito Santo vai fazendo aquilo que você não consegue com palavras, com ações e com atitudes. Enquanto você está na oração, a palavra de Deus se confirma na sua casa e todos olham para você e diz: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Você tem sentido a paz ou a ansiedade? Sua oração é a chave para essa resposta. Naquele dia, a resposta de Deus para aqueles homens foi continuar chovendo do lado de fora, mas no invisível não chovia, e a presença de Deus movia todos que estavam naquele lugar. Oh, aleluia! A oração nos conduz ao perdão e à cura. Quando nós oramos, a cura acontece no nosso interior. A mágoa que nós sentimos, ela é desmanchada pelo amor poderoso do Senhor Jesus. Ela nos cura. Tiago, no capítulo 5, versículo 15, vai dizer que a oração da fé cura os enfermos e perdoa os pecados. O inimigo é aquele que acusa nós do pecado. Ah, mas você age assim, você age assado. Mas na oração nós encontramos o abrigo necessário para andar em novidade de vida e saber que o Senhor é poderoso para perdoar você aqui nesta noite daquilo que esteja assolando a sua vida. Muitos cristãos vivem do peso da culpa, da enfermidade, porque não compreendem o poder de orar. Quando oramos, Deus nos perdoa e restaura o nosso interior. 2 Crônicas vai dizer, no capítulo 7, no versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A oração não só cura o indivíduo, mas também transforma as famílias, transforma esta igreja. Você sabia que se nós nos propormos em começarmos a orar juntos, nesse pequeno grupo, daqui a algumas quintas-feiras não haverá lugar neste lugar, porque é a oração que move o coração dos aflitos, dos enfermos. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, você ao conversar com alguém, você não vai ouvir somente o que a pessoa está falando, mas você vai ter discernimento da autoridade do Espírito Santo em orientar essa pessoa a viver uma vida em santificação. A oração nos dá força para vencer as tentações e suportar as aflições. Olha que lindo! Quantas vezes nós somos tentados a mentir, a sentir inveja, né? A gente às vezes não comenta muito sobre isso, mas no nosso individual há uma reflexão para nós fazermos diante da oração, porque na oração não tem a Kátia e a Kátia, tem a Kátia diante de Deus que tudo vê.
Ele sabe. Mas para me ajudar, Ele precisa que eu confesse. E aqui eu quero também contar um testemunho. A oração, ela significa arma contra a fraqueza da carne e o ataque do inimigo. Além disso, nos momentos de tribulação, a oração nos sustenta. Davi clamava ao Senhor nas suas aflições e dizia: ouve a minha oração, ó Deus, dá-me ouvidos à tua palavra, a minha boca. Certa vez, o pastor Ezequiel e a pastora Sônia, a minha irmã primogênita era pequena ainda, e eles estavam indo para preparar uma dessas campanhas evangelísticas. Então, o pastor Ezequiel, ele era responsável em ir lá visitar a cidade, procurar o lugar para os pastores dormir, o lugar onde aconteceu o evento. E numa dessas viagens, eles carregavam atrás, era uma Brasília, e atrás da Brasília tinha um trailer. A paixão por trailer já é antiga. E a mãe conta que eles estavam subindo uma serra e veio um caminhão e de repente não tinha para onde jogar a Brasília, e a minha mãe gritou assim, ó, Jesus! E quando eles deram conta de que o momento do acidente ali, aquele barulho, tudo passou, e eles olharam um para o outro, o carro estava parado retinho no acostamento. No momento de socorro, o Senhor deu um livramento. Quem consegue explicar como um carro que vai sofrer um acidente para no acostamento? Quando nós temos essa comunhão com o Espírito Santo, essa intimidade da oração, não importa onde eu estou, não importa o que esteja acontecendo, eu clamo pelo nome de Jesus e Ele vem com o socorro necessário. Você pode clamar pela sua casa e o Senhor vai te livrar das angústias, e você vai buscar a presença, e essa presença vai trazer a experiência de uma comunhão íntima com Cristo. Aleluia! A oração move o céu e produz frutos na terra. A Bíblia nos ensina em Tiago 5, que a oração de Elias fez a terra voltar e produzir fruto após 3 anos. Quem aqui é fruto de oração da sua mãe? Da sua avó? Você é fruto da oração de alguém, e não é fruto lá no céu, é aqui na terra. Então o seu testemunho, ele tem que ser testemunhado para as outras pessoas. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei como testemunhar. Peça o conhecimento e a sabedoria de Deus, e você daqui a pouco vai estar aqui no microfone falando das maravilhas que Deus fez na simplicidade do seu viver, do seu caminhar. O Senhor não olha para status. Ele quer te usar da forma que Ele te criou, mas te transformando, trazendo conhecimento. A oração não afeta apenas a vida espiritual, mas também a vida natural. Se queremos ver prosperidade, uma palavra tão falada nos nossos dias, provisão e conhecimento, precisamos ser um povo de oração. E orar, gente, não é fácil. Orar é você criar um hábito. Sabe como você come todos os dias? A oração precisa ser esse hábito, você alimentar o seu espiritual. Assim como você come para sair para trabalhar, você precisa se alimentar no espiritual para saber combater a fome, aos deslúbrios do mundo, as distrações. É somente com o alimento espiritual que eu vou estar fortalecida contra a tentação, contra o tentador. Porque ele está ao nosso derredor, ele quer uma brecha na nossa armadura para nos atingir. Mas se nós estivermos cobertos da oração, Deus dá a providência. Aleluia. A oração aviva a obra de Deus e libera suas promessas. Há uma promessa de avivamento sobre a igreja de São José. E já tem décadas dessa promessa. Mas essa promessa, ela só vai acontecer quando eu orar,
quando nós nos unirmos em oração, quando todas as congregações da cidade, do campo de São José se unirem em oração e as famílias, vai acontecer um romper, não só na igreja, mas dentro da nossa casa, lá na sua empresa, vai acontecer um romper, porque é isso que o Senhor quer, Ele quer nos aprofundar na sua grandeza. Abacuque vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, aviva quando começa o povo de Deus a voltar-se para Ele. Quando Ana voltou-se de verdade com o seu coração amargurado para o Senhor, ela saiu dali restaurada, ela saiu dali gestante, ela saiu dali com promessa, ela saiu dali com alimento, ela saiu ali cheia da graça. Você é essa pessoa que gera o Espírito Santo na sua casa. É você que gera esse amor por Jesus, pela palavra. É nós que geramos nos nossos filhos essa compaixão e temor ao Senhor, em se render. Somos nós. Nós não podemos esperar do nosso cônjuge. Nós temos que tomar a iniciativa. E não é fácil. É uma batalha que nem todos querem lutar, mas se você começar quietinha. Eu lembro que quando eu não consigo orar nada, eu me levanto e digo: Senhor, eu estou aqui, eu não quero falar nada hoje, mas eu estou aqui. Eu estou aqui na tua presença. Senhor, hoje eu estou com raiva, eu não quero falar porque eu vou pecar, mas eu estou aqui, me ajuda a vencer essa raiva. Nós temos que ser verdadeiros. O Senhor nos conhece de verdade. Não adianta nós botarmos muitas roupas. Ele nos vê como nos criou. Glória a Deus por isso. E para nós concluirmos, há um chamado à oração fervorosa. Hoje aprendemos que a oração tem um alcance ilimitado. Ela dá livre cursos à palavra de Deus. A oração é o único meio que você vai fazer com que a palavra de Deus transforme o seu interior. Porque se você ler apenas a palavra, ela vai fazer ali um movimento. Mas se você buscar na oração, você vai ser confrontado, contritado. E o seu coração vai começar a gerar algo novo. Porque Ele diz que aqueles que vêm a Ele, algo novo acontece. O nascer de novo é literalmente nascer de novo, é você aprender a ler, é você aprender a orar, é você dizer: pastor André, pastora Gledna, como que eu faço? Me explica, desenha para mim, não tem problema, pode desenhar, mas eu quero seguir como a palavra de Deus diz. Daqui a pouco, você já não vai precisar mais de ajuda, você já vai estar ajudando outras pessoas. Ela nos faz dignos de uma vocação divina. A oração nos enche de conhecimento de Deus. A oração aumenta o nosso amor. A oração nos dá paz, nos dá livramento e crescimento. E também traz alinhamento. Nos conduz ao perdão e à cura. O avivamento começa na oração. E eu convido você a ficar de pé. Como está a sua vida de oração? É 5 minutos... Pastor Ezequiel, na nossa reunião de segunda-feira, ele falou que uma pessoa, ao conhecer Jesus, ela falava aquelas orações lindas e ficavam horas e momentos. E, de repente, ele começou a ter muitas ocupações e a oração começou a diminuir o tempo. E até que um dia ele escreveu a oração num papel, botou na parede e disse: Senhor, aquilo ali que eu preciso. Como está a nossa vida de oração? Se você desejar mudança na sua vida, no auxílio, como filha amada, como filho amado, como serva, como uma mulher auxiliadora, idônea, virtuosa, que faz bem todos os dias da sua vida, você precisa encontrar o caminho da oração. Hoje você deseja se comprometer em orar mais? Não faça um compromisso comigo, mas faça um compromisso entre você e o Espírito Santo. Comece aos pouquinhos e vai alargando a sua tenda. Começa 1 minuto por dia e daqui a pouco você vai estar orando 1 hora. E como, meu Deus, como eu consegui orar 1 hora? E não doeu o joelho, não doeu o cotovelo. E está tudo bem, eu ficaria aqui a manhã toda.
Tem dias que eu vou orar que, minha irmã, o céu desce, é muito bom, mas tem dias que eu vou orar que eu digo, ai Jesus, parece que a hora não passa. Mas é a persistência, é ter o bom hábito de uma boa alimentação. Quando nós somos alimentados, nós somos fortalecidos. Daniel decidiu não se contaminar com o que o rei tinha, mas ele escolheu o que ia comer. E ele era mais formoso e inteligente do que todos os outros que tinham acesso ao banquete livre. Seja restrito no que você come, mas seja intenso, porque o Senhor vai te fortalecer no lugar onde você está. Você quer uma oração especial? Vem até a frente, eu quero orar com você. Quero orar por você. Não é fácil a vida de oração, é difícil, mas ela tem as suas recompensas. A oração, ela muda, ela transforma. Verdade. Quando nós dirigimos a congregação do Bela Vista, o Zequinho tinha bronquite asmática, o Zequinho, né? Hoje ele é evangelista. Ele tinha 7 anos de idade. E eu lembro que naquele dia ele disse, mãe, hoje eu não consigo respirar. Me leva para o hospital. E meus pais estavam descendo com minha avó para vir para a igreja. E eu fiz eles parar o carro e nisso eles desceram. E numa oração na porta de casa, Jesus curou Ezequiel. Nunca mais ele foi para o hospital. Nunca mais teve uma crise. É isso que Deus faz. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer trazer livramento, Ele quer trazer cura. Mas alguém deseja? Vem, é a casa do nosso Pai. Aquilo que você pedir, Ele fará. Você não precisa se limitar ou se envergonhar. Porque eu sou a primeira a estar aqui e dizer, Senhor, eu quero mais comunhão e intimidade, profundidade contigo. Eu quero poder ouvir as pessoas e não julgá-las, mas ajudá-las de acordo com o discernimento que o Senhor está me dando, devido aos momentos de comunhão que eu tenho contigo. Amém? Eu convido alguém para vir abraçar essa jovem que aqui está, orar e interceder por ela. Deus te ama muito. Creia que há vitória. Creia que pelo momento que você veio até a frente, é um momento de atitude, e o Senhor está te revestindo e dizendo, eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Mas há um compromisso, faça um compromisso com Deus, não se intimida. Busque ao Senhor, mesmo que você não tenha palavras, o Senhor conhece, Ele vai começar a alinhar o teu coração e a transformar a tua mente, a te trazer conhecimento e sabedoria de como agir diante das dificuldades. Pai, nós oramos, Espírito Santo, para que o teu Espírito venha sobre os nossos corações, para que a tua palavra venha e faça morada, Espírito Santo de Deus. Tu é aquele que ouve, Tu é aquele que conhece. Tu conheces, Senhor, a aflição, Tu conheces os pensamentos. E Tu ajuda e dá discernimento, Pai, da Tua palavra, do Teu querer. Vem com Teu socorro, vem com Teu alívio. Traz cura no físico, na alma, no espiritual, na família, em tudo que os Teus filhos necessitarem. Que haja, Senhor, transformação. A Tua palavra diz que se nós orarmos crendo, o Senhor é justo e fiel a cumprir e revelar em nós o Teu querer e a Tua vontade. Nós oramos, nós agradecemos, Pai. Vem com Tua graça, com Tua misericórdia. Vem sobre ela, vem sobre a sua vida. Vem sobre a sua intimidade, vem sobre a sua identidade. Resgata, Senhor. É preciosa para Ti, é valorosa para Ti. Tem valor, é digna. Restaura, Senhor. Traz convicção. Traz, Senhor, libertação e transformação em tudo que ela precisa. Porque eu sei que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais
mais do que pedimos ou pensamos, mas é pelo poder que atua em nós, que o teu poder possa atuar na vida da tua filha a partir desta noite, que ela não seja mais a mesma, que a sua casa não seja mais a mesma, que a sua história seja reescrita no livro da vida, e que ela entenda, Senhor, que os teus planos são maiores e melhores, e que o Senhor diz ao nosso respeito não é injusto, mas é digno. Eu oro e te agradeço por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero estar.